Irmãos, quando terminar o culto, você dê um abraço na Olivete, tá bom, querido? Amém? Bênção demais. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Quero pedir a você que você, se tiver com seu celular aí, sentar no vibrador, você coloque para vibrar, tá bom? Se você não tiver um plantão médico hoje para fazer, você pode até desligar, tá bom, o seu celular? Bota lá no modo avião, tá certo? Deus vai falar conosco e não existe nada mais importante do que a palavra dele em direção a nós. Amém, irmãos? Então, depois do culto a gente resolve os imprevistos, mas vamos ouvir o que Deus tem ao nosso coração nessa manhã. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 24, e depois a gente pula para o 35. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Bendito seja o nome do nosso Deus, irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus. E também queremos clamar que tu fales ao nosso coração nesta manhã. Que tu possas, meu Deus, fazer com que essa palavra venha entrar em nossos corações e produzir, meu Deus, frutos de mudança em nosso viver, Pai. Que, meu Deus, a tua palavra venha nos constranger nessa manhã, ao ponto, ó Pai, de nos voltarmos para o Senhor Jesus. Ao ponto, meu Deus, de não andarmos segundo o nosso conhecimento, o nosso poder, a nossa influência, mas tão somente, Pai, andarmos voltados aos pés do Senhor Jesus Cristo.
Abençoa-nos, Pai, é o que nós te pedimos e rogamos, no nome precioso de Cristo. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria de, nessa manhã, conversar com você sobre a quem você tem recorrido em dias de dificuldade. A quem você tem recorrido em dias de problemas. A quem você tem recorrido em dias de enfermidade. Irmãos amados, o texto que nós temos em mãos vai falar de um homem religioso, de um homem que é chefe em uma sinagoga, um homem que tinha contato com pregadores da palavra, um homem que era um pregador da palavra, um homem que também era levantado naquela época, em seu contexto, para julgar situações diante da sociedade. Era um homem influente, irmãos. Marcos vai dizer que ele era líder da sinagoga, para destacar a importância que aquele homem tinha diante do sistema religioso da sua época, mas também para destacar o poder que ele tinha diante do contexto jurídico daquela época. Aquelas pessoas que estavam inseridas no contexto religioso de sinagoga, eles não viam o Senhor Jesus Cristo com bons olhos, porque o Senhor Jesus Cristo sempre os corrigia quando estava com eles, sempre chamava eles para saírem de uma religiosidade, para vivenciar um verdadeiro relacionamento com Deus. E queridos irmãos, esse homem está diante de um dilema enorme na sua vida. A sua filha está enferma. E diante desse dilema da sua filha estar enferma, o Jairo também tem um outro dilema. Qual seria? É que se ele saísse em busca do Senhor Jesus Cristo, os líderes da sinagoga junto com ele, aquele povo que estava debaixo da religiosidade daquela época, iria dizer: ora, esse homem prega contra nós, esse homem chama a gente de raça de víboras, esse homem diz que a gente não é verdadeiramente religioso, esse homem diz que a religião pura e sem mácula não é a nossa, que a gente guarda o dia do Senhor, o sábado do Senhor, a gente vem para a sinagoga, a gente se reúne. E Jesus Cristo dizia: essa reunião não serve para nada, vocês estão se reunindo para nada, o que vocês fazem é porcaria diante de Deus. Você vai procurar um homem desse? Irmãos, entre a vida da filha e o sistema religioso da época, aquele homem se humilha aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem vai buscar, amados irmãos, o milagre que ele precisava. Eu gostaria de chamar sua atenção aqui para a seguinte verdade: nós não podemos deixar que o sistema religioso da nossa época atrapalhe a nossa ida ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar que a sociedade, amado irmão, atrapalhe nós buscarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar que o nosso próprio coração atrapalhe de nós buscarmos a presença manifesta de Cristo em nosso viver. Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com você o seguinte tema, meu querido irmão: onde você tem buscado ajuda? Jairo estava com a sua filha enferma em casa, e diz o texto que o Senhor Jesus Cristo estava na cidade de Jairo, e Jairo sai de casa e vai diretamente em busca do Senhor Jesus Cristo. E veja a postura dele, queridos irmãos, no verso de número 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Amados irmãos,
nós podemos perceber aqui que esse homem, que era um dos principais da sinagoga, que não se ajoelhava diante de nenhum homem, mal se ajoelhava, amados irmãos, diante da sinagoga para buscar a presença de Deus, agora ele está se humilhando diante dos discípulos do Senhor Jesus Cristo e diante de uma grande multidão. Você percebe isso? O verso de número 21 vai dizer que existia uma grande multidão com ele, com o Senhor Jesus Cristo, e Lázaro chega e prostra-se aos pés do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma primeira lição aqui para nós. Amados irmãos, para nós usufruirmos, para nós sermos agraciados pela bênção de Deus, nós precisamos aprender a nos prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a nos prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Só anda de pé na vida espiritual quem está prostrado aos pés de Cristo. E amados irmãos, a multidão aqui estava vendo, ele não se prostrou para que a multidão visse, ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo com uma atitude de humilhação, dizendo: Senhor, olha, o sistema religioso, o meu sistema religioso, as minhas práticas religiosas, a minha influência na religião, a minha influência na sociedade, ela não tem o poder de curar minha filha. O Senhor tem. Se o Senhor curar, o Senhor realmente transformará a situação da minha casa, o Senhor transformará a situação da minha família, e esse povo verá o teu poder. Mas veja, queridos irmãos, Marcos vai nos mostrar que esse homem está buscando socorro no lugar correto. Veja que ele tem uma atitude de prostrar-se, e ele tem uma atitude de uma repetição. Ele é perseverante em seu pedido. O verso 23 vai dizer que incessantemente esse homem suplicava ao Senhor Jesus: olha, minha filha está morta. Veja, a enfermidade dela é para a morte. Impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Veja, queridos irmãos, me parece aqui que o Senhor Jesus Cristo estava muito ocupado com a multidão, mas em meio àquela multidão, o Senhor Jesus Cristo volta os olhos para aquele pai aflito, para aquele dono de casa aflito. E veja o que é que acontece no verso de número 24. O verso de número 4 vai dizer que... Vai dizer o que, irmãos? Está comigo aqui, irmão? Veja, vamos ler juntos o verso 24. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Mas veja, queridos, passe agora para o verso de número 35. Falando ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Irmãos, o verso 21 ao verso 24 vai nos dar a ideia de que o pai deixou a casa enquanto a filha ainda estava viva, mas ela já estava à beira da morte. Ela já não tinha mais esperança nenhuma. Aquele líder da sinagoga já tinha orado, já tinha clamado, irmãos, já tinha buscado a ajuda de Deus. Agora ele diz: eu não posso realizar esse milagre, eu vou em busca de Jesus de Nazaré. E veja, queridos, o verso de número 35 vai dizer que ele ainda estava conversando com Jesus, contando a história. Perceba isso, falava ele ainda. É como se ele estivesse narrando, amados irmãos, a enfermidade da sua filha. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, Senhor Jesus, é complicado demais o quadro dela. Ele estivesse indo de caminho à casa
e ele no caminho tivesse dizendo assim: olha, Jesus, o senhor não sabe, é muito complicado, lá em casa, eu e minha esposa estamos vivenciando esse dilema há muito tempo. Olha, Senhor Jesus, eu sou um líder da sinagoga, eu sou um dos principais da sinagoga, eu tenho dinheiro, eu já busquei médicos para cuidar da minha filha, e não teve jeito. Olha, Senhor Jesus, eu já busquei auxílio de homens de Deus para orar por ela, e nada. A ideia é essa, queridos irmãos, aqui quando Marcos vai dizer que falava ele ainda. Veja o que acontece, amados irmãos. Quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Irmãos, veja como é interessante aqui a tensão que esse texto traz para nós. Existe um homem que está expressando a sua fé no Senhor Jesus Cristo, mas existe uma comitiva de funcionários dele que diz assim: olha, a sua fé não será honrada, sua filha morreu. Ao invés de você chamar Jesus para curar ela, chame Jesus agora para fazer o culto fúnebre dela. Não tem mais esperança, ela morreu, ela jaz. Mas, queridos, veja só, aquele homem parece que desaparece na narrativa. Veja comigo o que acontece no verso 36. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu esperava que no verso 36, quem falasse fosse Jairo. Dissesse: não, mas eu estou aqui, eu estou aos pés do Senhor Jesus Cristo, e Ele tem poder para dar vida. Não, ele não fala isso. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está desolado. Ele diz: eu vou com um fio de esperança, e agora vocês vêm me dizendo que a minha esperança desvaneceu, acabou. Mas Jesus Cristo entra na narrativa. Veja comigo o verso 36. Mas Jesus, sem o que, irmãos? Sem dar ouvidos àquelas palavras, disse ao chefe da sinagoga. Veja que aqueles homens trazem a notícia para Jairo e para Jesus. Jairo fica calado, não tem o que falar, e Jesus diz: Jairo, acalme seu coração, você não veio a mim? Você não me procurou? Não temas, crê somente. Irmãos amados, nós precisamos entender que quando nós não temos o controle das circunstâncias nas nossas mãos, o controle continua nas mãos do nosso Deus. Nós precisamos entender, queridos irmãos, quando os impossíveis chegam na nossa vida, o Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo dele que habita dentro de nós, realiza aquilo que nós não podemos realizar. Amados irmãos, veja o que acontece aqui. O Senhor Jesus Cristo no verso 36 diz: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e aos irmãos Tiago e João. E eles foram até a casa de Jairo, queridos irmãos. E veja, algumas pessoas, irmãos, têm a ideia de olhar para esse texto e dizer assim: ela realmente não morreu. Esse foi um dos textos que, quando eu fiz CPO, o professor Carlos Aranha, professor de homilética, ele mandou a gente estudar esse texto. E ele diz assim: olha, lá na primeira sessão, do verso 21 ao 24, vai nos mostrar que a menina está morta. Depois a gente vai ver que os funcionários do chefe da sinagoga dizem: olha, ela morreu. E agora vocês vão ver que Jesus Cristo vai dizer que ela não está morta. E aí ele diz assim: irmãos, ela morreu? Não morreu? Como é que está?
a situação. Queridos irmãos, o objetivo de Marcos era mostrar o dilema das nossas derrotas, mas mostrar ainda mais o poder vitorioso de Cristo Jesus sobre a morte. Então, amados irmãos, não resta dúvida que quando esse pai de família chega em casa, junto com Jesus, juntamente com o Pedro, juntamente, queridos irmãos, com alguns dos seus discípulos, com o Tiago e com o João, a menina verdadeiramente morreu. E sabe qual é a prova? Veja comigo, por favor, o verso de número 38. Vamos ler juntos? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Qual a informação que Marcos nos dá aqui? Naquela época, irmãos, existia um pessoal que não tinha outra profissão senão pranteadores. E eram pessoas que choravam e choravam com força. Elas iam para as cerimônias fúnebres e elas eram contratadas para chorar. Então, essa informação que Marcos nos dá aqui, que o povo estava alvoroçado, é mais ou menos o que acontece quando hoje em dia morre alguém da nossa família. Você lembra que quando morre alguém da nossa família, vem vizinho, entra em casa, vem vizinho próximo, vem gente da cidade, e o povo entra e está aquele alvoroço, e a gente desnorteados, com a notícia ainda, sem chão nos pés, e a gente diz assim, depois que passa a gente diz assim, rapaz, como foi que esse povo chegou aqui em casa? Eu vi gente aqui dentro que eu nunca nem tinha visto. Não é assim, irmãos? O alvoroço significa a prova histórica de que aquela menina havia verdadeiramente morrido. Irmãos, veja o que acontece então. Verso de número 38. Ao entrar, lhes disse: por que estais em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui não está dando uma informação falsa. É porque Jesus Cristo olha para a morte diferente da forma que nós olhamos. Para aquele povo não existia mais esperança. Para Jesus era um momento crucial para ele mostrar que além de ter poder sobre a tempestade, sobre as enfermidades, ele tem poder para ressurreição. Por isso que ele diz, olha, se preocupe não, a morte, para você que tem fé, que crê em mim, não é a destruição, não é o fim, mas é uma passagem. E ele vai usar aqui, queridos irmãos, como se fosse um eufemismo aqui para a morte. Ele diz, não é morte, ela dorme, ela está descansando no Senhor. E veja, queridos irmãos, verso de número 40, veja a atitude do povo. Vamos ler juntos? E riam-se dele. Veja, e riam-se dele. Imaginou esse cenário? O povo estava com a menina já fazia tempo já morta. Não tem lógica, Senhor. Irmãos, por que é que Marcos registra essa verdade aqui, do verso 40? Que o povo ria dele. Você lembra quando Deus disse a Abraão que ele iria ter um filho? Disse a Sarai que ela ia ter um filho. O que foi que ela fez, irmãos? Ela riu. Às vezes, queridos irmãos, o Senhor Deus diz certas coisas
que vai fazer na nossa vida. E a gente ri dele. O nome do filho de Abraão e de Sara significa o que, irmãos? Riso. Isaac, riso. Ela e ele debocharam de Deus. A multidão aqui, as pessoas riam dele, de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Que quando a gente vê um desafio grande demais, a gente diz assim: esse desafio é maior do que o meu Deus. E esse texto está nos ensinando, amado irmão, que nem a morte é um desafio mais poderoso do que o poder do Senhor Jesus Cristo, o Senhor o qual você está na presença dele hoje pela manhã. Veja o que acontece. Tendo, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe, a criança e os que vieram com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João, certo? E vieram estar com ele. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando levantar. Queridos irmãos, é muito interessante que a força aqui não está na ordem, levanta-te. Não. A ordem está, o poder está na pessoa que dá a ordem. É por isso que Marcos registra o pronome eu aqui, e ele faz uma distinção muito grande, ele faz um destaque muito grande, ele diz assim: menina, o quê? Eu te mando. Quem é eu? É o dono da vida aqui, queridos irmãos. É Kyrios, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que dá vida, o Senhor que restaura a vida, o Senhor que tem vida eterna para o seu povo. Veja, amados irmãos, quando Jairo foi buscar ajuda em Jesus, ele foi buscar na pessoa certa. Quem é que você tem procurado ajuda? Que nessa manhã nós possamos buscar ajuda na pessoa certa, em Jesus Cristo, no lugar certo, na Bíblia Sagrada, e no tempo certo, meu querido irmão, no tempo certo. Não protele, não perca tempo, busque a ajuda que vem de Cristo. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Te damos graças, meu Deus, porque nessa manhã o Senhor nos lembra onde, Senhor Deus, está a nossa verdadeira ajuda, o nosso auxílio, a nossa providência, Pai. E ela vem do Senhor Jesus. Meu Deus, nos ajuda em nossas lutas, nos ajuda em nossas enfermidades, nos ajuda, meu Deus, em nossa história, Pai, para que sempre recorramos ao Senhor. Que, meu Deus, não venhamos dar ouvido às vozes da nossa sociedade, às vozes das pessoas, mas que venhamos dar sempre ouvidos à Tua voz. Não temas, crê somente, é o que o Senhor fala para nós, meu Deus. E nós queremos crer, nós queremos, meu Deus, esperar tão somente a Tua ajuda, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos, amém. Recebei a bênção, queridos.